Pessoal, vamos lá começar a nossa aula de hoje, então, né? Iniciando o nosso terceiro bimestre aqui no formato plantão aula. O tema da nossa aula é o que nos une como humanos e o que nos diferencia, né? Basicamente, a gente vai trabalhar ali o primeiro conteúdo, que está como conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais, né? A ideia de pensar a unidade do homem, das diferenças entre os homens e, assim, né? Trazendo de novo a ideia da aula, né? O que nos diferencia como humanos. A aula é um conteúdo bem simples, bem introdutório, e a gente vai fazer relações com outros temas também, tá bom? E vocês vão perceber que esse assunto a gente vai trabalhar lá na segunda série, né? Ou pelo menos vocês irão trabalhar em sociologia lá na segunda série também. A ideia é que nós vamos iniciar aqui nesse primeiro momento. Antes, só queria retomar uma coisa com vocês. O que é socialização primária e socialização secundária? Vocês lembram o que é isso? Socialização primária, né? Aquela que acontece dentro de casa, seus pais se socializam com outras pessoas, sei lá, eu acho. Quando a gente fala, então, de socialização primária, né, nós estamos falando aquela no primeiro momento ali, com a família, né? Aquela primeira inserção naquela instituição social, aquele grupo social, né, que é a família, tá bom? Então, essa socialização primária. A socialização secundária é aquela que vem quando a gente começa a extrapolar, convivendo com outros grupos sociais, né, com outras instituições sociais. É aquela, por exemplo, que nós realizamos ali na escola, né? Uma socialização secundária, terciária, enfim. Ali nós estamos falando da escola. É importante lembrar, galera, que quando nós falamos sobre essa questão do que nos une como humanos, né? Aí é importante fazer um paralelo, né? Pensar, por exemplo, os animais. Eles também vivem em grupos, né? Eles têm ali aqueles grupos de animais. Agora, o que diferencia, então, se o ser humano vive em grupo, né, a partir dessa socialização primária, secundária, né, o ser humano, ele não é um ser que é individual, ele não é autossustentável, né, ele não consegue fazer tudo sozinho. Há uma certa interdependência, né? E isso é comum também no grupo de animais. Por que os animais vivem em bando, por exemplo, né, em grupos? A gente pode pensar sobre vários aspectos, né? O principal é a sobrevivência. O principal aspecto é esse. Se a gente pegar para nós, seres humanos, é algo também similar, né? O principal ponto é também a sobrevivência, até uma organização em sociedade. Pensando sobre isso, galera, quando nós falamos dessa socialização primária, secundária, é importante então perceber, né, que quando nós verificamos os seres humanos, quase nada é natural, né? Nossas maneiras de agir, pensar, sentir são culturalmente estabelecidas. Eu estava vendo outro dia um vídeo de um psicanalista, né, o Christian Ducker. Ele falava sobre o que nos diferencia como dos animais para os seres humanos, qual que é o ponto de diferenciação, né, entre animais e seres humanos, basicamente. Deixa eu jogar essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Bom, a resposta mais popular é que o ser humano é um ser racional. Exato, exato. É a resposta mais imediata. E aí a gente pode pensar um exemplo, né? Tá, qual seria o exemplo muito mais claro sobre isso? Se a gente fosse pensar, a gente tem uma capacidade de ter a linguagem. E a gente pode falar, professor, mas os animais também têm uma linguagem. Sim, tem uma linguagem. Mas nós temos uma linguagem que a gente pode também abstrair, né? A gente tem uma linguagem que eu posso usar metáforas, né? Que eu posso usar outros termos que eu estou falando, mas quero dizer outra coisa. Essa é uma capacidade que os animais não têm, por exemplo, né? Sim. E aí eu estou falando muito baseado nesse psicanalista, né? E quando a gente fala da linguagem, é um elemento da cultura. Cada cultura tem a sua linguagem, sua maneira de se organizar em sociedade, né? Eu coloco sempre umas imagens porque a gente pode pensar o seguinte ponto, né? A gente, desde uma sociedade que, ao olhar de quem vive hoje, século XXI, numa metrópole como Campinas, entende uma cultura, um outro grupo social como arcaico, primitivo, né? Bárbaros, sempre tem esse entendimento. E quando a gente vai verificar, há várias organizações da sociedade ou de várias sociedades que estão colocadas no espaço hoje. Um exemplo, essa imagem aí de uma tribo em volta
de uma fogueira, isso a gente pode encontrar nos dias de hoje, mas a gente pode encontrar organizações sociais, né, ou estruturas sociais culturalmente estabelecidas em momentos diferentes, né, no tempo histórico diferente. A gente pode ver, por exemplo, aí uma imagem de Ouro Preto em Minas Gerais, que a gente verifica, por exemplo, né, o símbolo de um grupo importante para a época, de uma estrutura colonial, a presença da igreja num ponto mais alto não é à toa. Então, tudo isso está falando aí dessa maneira de o ser humano se estabelecer culturalmente. A gente pode pegar vários exemplos, tá, galera? Eu só quis colocar esse. Ao mesmo tempo, a gente pode também trazer a questão da diferenciação culturalmente estabelecida por um lado da desigualdade, como é a imagem que eu coloco aqui. Essa imagem é famosa, né? Todo mundo brinca. Você já teve aula de geografia? Sim, aula de geografia e já viu essa imagem? Se você não viu essa imagem, você não teve aula de geografia. Você já deve ter visto esse meme aí em algum momento, que aparece essa imagem. É uma imagem muito utilizada na aula de urbanização, mas aqui eu estou querendo pensar também sobre uma estrutura econômica desigual. Tá bom? A desigualdade também é algo presente. A gente vai entender a ideia de diferença e desigualdade ao final dessa videoaula. Galera, pensando sobre isso, né? O que nos une como humanos, basicamente, né? São as nossas diferenças. É ela que nos une. Estranho pensar isso, né? O que acaba unindo o ser humano, o que une os seres humanos, é a diferença. Como assim? Por quê? Porque elas são dadas, né, pela cultura na qual somos socializados. Em certo aspecto, a gente tem, para além da questão da sobrevivência, construções culturais, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, a educação, o ensino de sociologia, tudo que eu estou utilizando, as ferramentas, são coisas culturais construídas, né? Então, toda cultura, ela é uma construção histórica e social. E aí é importante lembrar, quando eu falo que é uma construção histórica e social, significa que não é algo natural, não é dado pela natureza. As coisas não são assim simplesmente porque Deus quis, e sim também por uma construção histórica e social do ser humano. Se a gente hoje, por exemplo, né, se vocês estão conseguindo ler o que está escrito nesse slide, é porque isso também é uma construção histórica e social feita, no nosso caso aqui, ali pelos fenícios, na antiguidade, né? A gente está falando lá da antiguidade oriental, basicamente, tá bom? Que inventou aí esse alfabeto que nós utilizamos, por exemplo, tá bom? Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra mostra que ela não é natural, e sim cultural, hábitos, costumes, né? Então, quando eu pego algo que eu considero estranho para uma comunidade, pintar o corpo, enfim, fazer algo diferente, usar uma ferramenta na orelha, um equipamento, né, um acessório na orelha, utilizar algo na língua, enfim, acessórios que para uma cultura é normal, para outra não. Comer com a mão para uma cultura é normal, para outra não. Então a gente tem várias diferenciações. A forma como se dá o relacionamento, ou os relacionamentos, né, também, como casa, qual a idade a pessoa se casa, né, tal, como é essa estrutura monogâmica dos relacionamentos, ou não, poligâmica também. Então, a gente tem vários exemplos aí que a gente pode tratar sobre esse assunto. Nesse sentido, não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos. E esse é o ponto, galera. O fato de não existir uma natureza humana igual para todos os seres humanos, né, já que eles são dotados de cultura, mostra que isso é o que une, é justamente essa diferença, essa capacidade de ser diferente do ser humano, tá bom? Uma vez que nós não podemos ser classificados como raças, e é aí que a gente acaba vendo que esse termo que vem ali da biologia, né, que foi incorporado, sobretudo no século XIX, ele cai em desuso, e a gente utiliza muito a ideia de formações étnicas culturais, faz muito mais sentido, porque aí tem a ver com cultura. Em síntese, todos os povos acabam possuindo aí as suas construções culturais. Eu trouxe aqui essa imagem que acaba mostrando ali os indígenas, né, que tem ali a sua cultura sendo preservada, mas ao mesmo tempo tem um processo de aculturação. A gente vai falar disso em outro momento, tá bom? Desses termos. Mas vocês já sabem mais ou menos o que é.
Quando eu percebo aí, por exemplo, os indígenas vestindo bermuda ou chinelos, isso aí já passa por um processo de aculturação. Eu tenho uma cultura urbana hoje, que é aquela que nós estamos inseridos, né, onde o hip hop acaba sendo uma das expressões possíveis, mas há várias. Eu tenho um outro exemplo que eu quis trazer aqui, né, que é aquela dança dos Maori, né, que os guerreiros maoris realizavam, onde hoje é a Nova Zelândia, Austrália, e alguns jogadores de rugby, quando eles vão iniciar um jogo, eles fazem essa dança. Mas percebam que isso é uma outra construção cultural e até que preserva um pouco ali da identidade dos povos nativos daquela região, hoje Nova Zelândia e Austrália. Ficou claro aqui, galera? Sim, claríssimo. Bom, ótimo, ótimo. Então, percebam que quando nós estamos falando, então, sobre diferença, a gente tá, beleza, os seres humanos, eles são diferentes, tal. E é justamente isso, esse ponto é que nos une, tá bom? É o que nos une como humanos é justamente a diferença. E essa diferença é dada por variadas construções culturais. A palavra-chave, então, dessa aula é cultura. E a gente vai verificar a cultura aí ao longo da primeira, da segunda série e também, de certa maneira, da terceira série, tá bom? Deixa eu fazer uma questão. O que é natural para o ser humano, por exemplo? Comer. Comer. Dormir. Se alimentar, fazer necessidades. Certo. E o que seria normal para o ser humano? Aí depende, o que é normal para você, varia da sua rotina. Aí pode ser que na minha rotina não seja normal. E aí você entra aquilo que a gente pode falar, depende, né? Porque tem coisa que é normal, tem coisa que é algo natural e normal, né? Vamos colocar assim, comer algo normal e ao mesmo tempo que é uma necessidade natural também que se coloca. Já o normal, ele pode ser não comum. E aí, qual é a palavra-chave que a gente tem que pensar mesmo? Cultura. Não sei dizer. Cultura? Ouve aí, deixa o Paulo falar. Cultura? Cultura. Palavra-chave é pensar na cultura, tá bom? Essa é a palavra-chave que vocês têm que lembrar aqui. Essa é uma questão mais importante. Claro, galera, eu estou caminhando aqui por uma linha da sociologia que nós vimos lá no início do ano, que no início do ano a gente trabalhou sociologia, apresentando ali o que era sociologia, e eu mostrei em uma das aulas que ela se divide em 3 ramos, né? Esses 3 ramos são aí basicamente a sociologia em si própria, né? A antropologia e a ciência política. O que nós estamos trabalhando aqui é um ramo da antropologia, tá bom? Então é importante pensar que até questões que hoje são consideradas normais, né, não eram comuns em determinada época. Então aí a gente pensa um pouco sobre essa questão das mudanças, né, que ocorrem ao longo aí dos anos, né? Se a gente pensar, por exemplo, até pouco tempo atrás, no Brasil, não havia legislação que falava sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo, né? E hoje já há. Então, não era uma coisa comum em determinada construção histórico-social, e hoje a gente passa por um processo na qual há essa possibilidade. Então, a gente percebe essas coisas que mudam também no tempo histórico, né? Daí a ideia de construções, né? Porque não são coisas que nós chamamos de estanque, ou seja, são coisas que são paradas ali no tempo. Não, essas coisas são mutáveis, elas se transformam também. Quando a gente pensa nisso, né, a gente vai para vários exemplos, né? O Max Weber, né, que é um dos sociólogos que eu gosto bastante, né? Essa frase está no início da apostila do 3º bimestre em sociologia, aliás, material que vocês já podem pegar na escola a partir dessa semana, né? Fala o seguinte, né? Essa semana aqui, hoje a gente está no dia 2, né? É importante lembrar isso, a depender de quando eu coloco esse vídeo no ar. Então já está disponível na escola. O homem é um animal amarrado a teias de significado que ele mesmo tece. Galera, tem várias coisas aqui, né, que são comuns a nós, né, basicamente. Quando eu vejo, né, uma imagem de um asiático comendo alguma coisa exótica, quando eu vejo uma corredora de um país, né, onde o que prevalece ali é a cultura islâmica, mas como a pessoa acaba se identificando, a sua identidade cultural. Tem uma imagem muito famosa na internet, né, das mulheres jogando bola, e tem ali uma mulher islâmica. E de repente, né, no jogo, né, enfim, uma mulher esbarrando, né, tem muito contato físico, acaba arrancando esse lenço sobre a cabeça, e ela para o jogo assim e fecha e abaixa a cabeça, né? Aí as jogadoras de futebol vêm tudo em volta dela
e esconde ela para que ela possa arrumar novamente o lenço sobre a cabeça, né? Ou seja, aí a gente percebe qual é a síntese dessa aula, né, galera? As jogadoras, elas entendem que a pessoa tem uma construção cultural que é diferente, respeitam isso. E isso mostra ali uma união, né? Sintetiza um pouco essa aula. A gente tem essa imagem aí que mostra, por exemplo, né? Foi tema de uma questão relacionada a uma feira e tinha um HQ em que dois homens, né, se beijavam, dois personagens do HQ da Marvel, e rolou toda uma questão polêmica, né? O Crivella acabou ali querendo recolher, aí o Felipe Neto foi lá, comprou tudo, distribuiu, enfim, vocês lembram disso, foi o ano passado, tá bom? Essa questão de dois homens se beijando é um tabu até hoje, né? Se coloca muito como uma questão de tabu, ainda sofrem muita discriminação e que a gente precisa avançar em muitos pontos ainda, né? Para que essas coisas se estabeleçam de fato, né? Por isso que a importância da educação em trazer esses temas e relembrar de fato, né? Aquilo que não é normal em outra cultura, ou que é diferente, né? Por exemplo, aqui na nossa cultura, uma mulher se casa de branco, né? Na Índia é de vermelho, por exemplo. Se alimentar com a mão também, né? E ter uma mão certa, né? Uma das mãos não pode comer, né? Porque ela é para higiene pessoal. As práticas diferentes, sepultamento, exato, são vários exemplos, né, galera? A gente pode pensar em vários exemplos que a gente acaba verificando, tá bom? Esse é o ponto. Galera, vamos definir aqui a ideia de cultura, então, conceito, né? Qual que é a ideia de cultura? No sentido antropológico e sociológico, a palavra cultura é utilizada para designar um cimento, né? O que é esse cimento, galera? É o que dá unidade, né? O que dá unidade a certo grupo de pessoas que divide os mesmos usos de costumes, os mesmos valores, de comportamento social ou de um grupo social, tá bom? Então, a gente está falando aqui de hábitos que são comuns a todos, né? De um determinado grupo social. A gente tem aqui a nossa cultura, em função da língua, em função da nossa forma de se alimentar, sepultamento, casamento. A gente pode pensar em vários significados, vários símbolos, né? Ou mesmo signos, né? Que são aí aquilo que nós acabamos utilizando para nos comunicar. A gente tem vários exemplos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma cultura da internet. E essa cultura da internet hoje, ela é cada vez mais globalizada, né? Então a gente vai percebendo também essa ideia dessa coisa meio multicultural. Ou de um outro conceito, do hibridismo cultural que nós vamos trabalhar. Que não é novo, na verdade, mas também acaba vindo, né, para nós aqui, que é essa ideia de mistura, né, de culturas. A palavra cultura, né, ela vem do latim, colore, né, que é a ideia de cultivar, que é cognata as palavras de agricultura, né? Quando eu pratico agricultura, é uma cultura agrícola. A cultura agrícola, ela se difere também em várias regiões do mundo, tá bom? Então a ideia de cultura aqui não é a ideia de cultura do senso comum, né? A pessoa tem cultura, a pessoa que lê muito. Não, a ideia de cultura aqui, quando eu estou fazendo uma alimentação é cultura, quando eu estou lavando uma louça é cultura, a minha forma de dormir é cultura. Então a gente tem o horário que eu almoço, o horário que eu janto, o café da manhã, ou o chá da tarde para o inglês, são questões aí culturais construídas, beleza? Lembrar que cultura como objeto de estudo, a gente vai perceber que há várias constatações, tá bom? Todas as pessoas e povos possuem cultura, e geralmente essa cultura acaba determinando uma identidade comum a um grupo, isso é simbólico. Sou brasileiro e não desisto nunca, né? Há vários termos aí e tal, né? A gente pode colocar vários pontos, tá bom? Mas há várias ideias, quando aquela camiseta, né, da seleção brasileira, uniforme amarelo, ele traz ali uma identidade cultural através do esporte. A gente pode pensar em vários exemplos, né? Quando a gente fala, sei lá, da cerveja e o alemão, né? Cada sociedade, então, elabora a sua própria cultura ao longo da história e é influenciado por outras, é certo isso, é fato isso, né? Diferentes culturas podem ser comparadas e mesmo classificadas, porém elas não podem ser hierarquizadas, né? Não é aquela ideia de achar que uma cultura é inferior à outra. O sentido antropológico, o sentido da sociologia é perceber que as culturas, elas são diferentes. É essa a ideia, né, que nós estamos trazendo aqui. Que o que nos une, acaba unindo o ser humano é justamente essa diferença. Porque isso mostra que somos todos seres culturais. Então, essa diferença, né, aproveitando essa imagem aqui, essa diferença é
que traz a nossa identificação enquanto ser humano. Somos seres culturais. Eu não sei como é que está aparecendo essa imagem aqui para vocês, mas é importante destacar que quando nós falamos de diferença, a gente pode falar de nacionalidades, a gente pode falar da diferença relacionada a necessidades especiais para as pessoas com deficiência, a gente pode pensar nas etnias, a gente pode pensar na diferença a partir da faixa etária, da questão relacionada à religião, gênero e outros pontos, tá bom? Então a gente pode falar sobre essa questão da diferença. Eu peguei essa tabela de um estudo, né, que eu vou depois abordar com vocês, de um cara que faz um trabalhinho falando sobre diferença e também sobre desigualdade. Mudando agora o slide, né, falando sobre desigualdade. Que aí, quando a gente vai falar de desigualdade, a gente pode pensar na riqueza e na pobreza, no acesso desigual à educação e à cultura. A gente pode pensar que muitas pessoas estão excluídas nesse exato momento do processo educacional, em função aí de não ter acesso à internet. Então, isso mostra um acesso desigual, né? A gente trazer essa ideia da desigualdade. As hierarquias que se colocam, preconceito, é uma ideia de desigualdade. Ela não é só de diferença, porque na diferença eu reconheço a diferença. A desigualdade, né, é quando eu estabeleço ali um preconceito e considero aquele ser inferior em função dessa questão relacionada à cor, dessa questão relacionada à origem social, dessa questão relacionada a ser de outro país. Então, são várias formas de preconceitos que a gente acaba verificando, tá bom? Então, é importante pensar nisso. Tratamento desigual para grupos diferenciados, né? Então, separar ali os grupinhos que merecem um tratamento diferenciado, o status que eu dou para determinados grupos da sociedade, né? Médicos, juízes, policiais, né? Enfim, pessoas que têm oportunidades desiguais em função do seu status social, em função da sua posição na sociedade. A gente vai melhorar esses assuntos nas próximas aulas, né? E até pensar nessa questão do acesso desigual a direitos políticos, né? Tem muitas pessoas em vários cantos do mundo que não têm os mesmos direitos políticos. Ele mostra, então, essa diferença da ideia de falar mostra a diferença, né? De entender o conceito de diferença e o conceito de desigualdade aqui que nós estamos trabalhando. Como é que é a ideia mesmo? Continua no próximo episódio. É isso, meu povo. Na próxima aula a gente continua a tratar sobre esses assuntos. Vou deixar um recado aqui para vocês, que eu conversei com a Karen, tá bom? O trabalho de sociologia vai ser articulado com a Karen. Então, a Karen, ela vai trabalhar com vocês o gênero textual entrevista. Vai trabalhar isso com vocês aí na próxima semana. Ela está terminando, acho que, uma atividade, e na próxima semana vai trabalhar aí falando sobre entrevista. E aí, o que eu pensei, né? Hoje eu vou introduzir o meu conteúdo aqui, vou iniciar o conteúdo com vocês. Iniciando esse conteúdo meu aqui com vocês hoje, a gente vai ter aí mais ou menos um instrumental, vai ter aí os conteúdos que a gente vai utilizar para os nossos trabalhos, né, em conjunto. Então, ao invés de fazer um trabalho de sociologia e fazer um trabalho de português, vai ser um único trabalho, vai ser um trabalho só. A ideia, na verdade, é diminuir também o número de trabalhos, é tentar articular entre os professores, né, para que os professores possam cobrar um tema, justamente para não acarretar em muitas atividades que às vezes sobrecarregam o aluno e só sobrecarregam, não ajudam na aprendizagem de fato, né? Sobretudo num momento como esse. Então, ela trabalha a questão técnica do gênero entrevista e eu aqui vou dar o tema, entendeu? Então, de sociologia a gente vai tirar o tema, que vai ser a partir dos conteúdos. Professor, quais são os conteúdos? Né? Galera, volta lá na primeira postagem do mês passado, né, agosto. Tá ali o guia de aprendizagem, tá ali os conteúdos que nós iremos trabalhar esse bimestre, ou melhor, que nós estamos trabalhando, né? O que vai ser sociologia esse bimestre, galera? 2 formulários no Google Forms, né? Então, nesse modelo que eu já faço com vocês, um no meio agora, meados de setembro, e outro lá no final, e um trabalho junto com a Karen. Então, serão 2 formulários bem tranquilos, que é super rápido de responder, e o trabalho de sociologia que vocês irão fazer será junto com português. Mesma coisa para química, por exemplo, e geografia. Química e geografia, eu e o Ivan vai trabalhar junto. Então, vai ser um trabalho também para essas 2 disciplinas. Eu acho que isso facilita mais, tá bom? Lembrando que a ideia de entrevista, eu acho que ela é super pertinente e dá para a gente pensar várias possibilidades, desde vídeo, podcast, dá para pensar várias questões aí, tá bom?